Economia, por Gilson Schwartz. Professor Gilson, qual o tema da coluna hoje? Quais os limites, afinal, para a retomada do crescimento econômico? Por que a economia brasileira, apesar de juros reduzidos, inflação baixa, mudou o governo, várias ondas, vários ciclos sucessivos de otimismo, mudanças, algumas reformas, reforma trabalhista, o investimento não reata, não retoma, o crescimento é baixo, o desemprego parece uma catástrofe impossível de vencer, e o debate continua cada vez mais intenso entre os economistas sobre as razões para essa estagnação, as razões para essa recessão tão difícil de ser superada. Quais seriam os fatores? Muita gente atribuiu à reforma previdenciária o dom de criar um novo milagre econômico. Isso já é um cenário desmoralizado. Há hoje uma discussão sobre medidas de curto prazo para ativar a economia, ativar a demanda, reduzir mais os juros. Enfim, tudo isso deixa o debate no campo da economia. Mas é interessante observar que nesse momento no Brasil e no mundo, questões extraeconômicas definem limites, dificuldades, obstáculos para a retomada do crescimento. Em especial, a questão da justiça. Olha o que está acontecendo na China em relação a Hong Kong, as manifestações em Hong Kong, até capa da Economist, Hong Kong algemado, uma lei de extradição, enfim, uma questão que diz respeito a direitos humanos, justiça, independência do judiciário, levando a um episódio que se insere na confrontação entre China e Estados Unidos. É evidente que Hong Kong, que há 22 anos foi devolvida pelo Império Britânico à China, tem uma cláusula até 2047 de manter a liberdade econômica. Então, uma lei de extradição que coloca um peso maior da ditadura chinesa sobre a população de Hong Kong gerou toda essa movimentação e a imprensa internacional já apontando riscos, mais um episódio que coloca em risco a relação entre a Ásia, em especial a China, e o Ocidente. Questão de ordem de jurisprudência, de confiança no judiciário, de liberdade, Estado de Direito. Professor, e como fica a situação no Brasil? No Brasil, a situação torna-se preocupante também desse ponto de vista. Aliás, vários pesquisadores já alertaram para o efeito que a justiça ineficiente, a injustiça e a corrupção têm sobre a economia. Aliás, a Operações Mãos Limpas, na Itália, que é muitas vezes comparada à Lava Jato, ela durou mais ou menos 3 anos, houve toda uma acomodação e a produtividade na Itália caiu muito, já comprovado por pesquisas sobre os efeitos de uma certa fragilização da confiança na justiça e no Estado de Direito sobre o desenvolvimento econômico. Não existe igualdade econômica sem igualdade de direitos. Não existe desenvolvimento econômico sem confiança nas regras do jogo. Portanto, essa dimensão parece muito abstrata e intangível, que é a da confiança na justiça. Ela explica boa parte da estagnação italiana, mostra a profundidade do conflito entre Estados Unidos e China, e aqui no Brasil pode ser uma explicação importante para essa anemia do investimento e até mesmo do consumo diante de um contexto de desconfiança generalizada nas instituições, em especial no judiciário. Semana que vem a gente volta discutindo tendências de política, economia e tecnologia no Brasil e no mundo, e ampliando a discussão também no podcast da economia. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz. Economia, por Gilson Schwartz.